diante daquilo que a gente tem em mente da história de Várzea do Poço, ela teve, na verdade, 3 nomes, né? Primeiro foi Campo Alegre, só que quando foi encaminhando para a emancipação, descobriram-se que tinha outro Campo Alegre, embora fosse, não teria problema, porque lá é Campo Alegre de Lourdes. Mas acharam por bem mudar, se não me engano, para Nova Floresta. Nova Floresta. E não sei por que, não acharam que seria o ideal. Então, devido às características geográficas da localidade, então colocaram por isso o nome de Várzea do Poço, né? Pois é, então veio Campo Alegre, depois Nova Floresta, e por fim ficou Várzea do Poço, que permanece até hoje, tendo o gentílico hoje denominado Várzea Pocense, né, Paulo? Exatamente. Antes, Paulo, era considerado varzeanos, né, o gentílico de Várzea do Poço. Aí, até então, teve essa mudança para Várzea Pocense. Na verdade é o seguinte, não é que houve a mudança. Na minha concepção, sempre foi Várzea Pocense. Se a gente der uma olhada em qualquer enciclopédia do passado, você vai ver que o gentílico de Várzea do Poço sempre foi o Várzea Pocense, embora tenha aqueles que discordem. Porque varzeano são aqueles que moram em Várzea, Várzea, né? Quem mora em Várzea Nova é o Várzea Novense, em Várzea do Poço, o Várzea Pocense. Então, se você pegar qualquer enciclopédia, qualquer coisa que você vai pesquisar sobre o gentílico de Várzea do Poço, vai estar lá como Várzea Pocense. Pois é, isso é uma bela história que, graças a Deus, a gente tem um pouco de conhecimento e nem tanto as crianças, os adolescentes de hoje que vai passar a ter a partir desse documentário e outras coisas mais que virão através do Várzea Live. E falando, Paulo, sobre a questão do antes, né? Antes de chegar a ser Várzea do Poço, Campo Alegre, Nova Floresta, enfim, tinha também, né, suas tradições, a Feira do Pau, por exemplo. Conta pra gente como era que funcionava isso, o seu conhecimento que foi adquirido também. Pois como bem você disse, foi um conhecimento adquirido, até porque eu não cheguei a participar. Eu conheci o barracão, mas não conheci essa Feira do Pau. Embora o meu pai me contou por várias vezes que era chamada Feira do Pau porque essa feira acontecia debaixo de um pé de calumbi, que ficava, pelas referências que ele me passou, mais ou menos ali na Praça Edivaldo Valois, mais ou menos na frente do Mercado de Sérgio, por ali assim. E, claro, devido à sombra que essa árvore oferecia, todos ficavam ali aglomerados debaixo da sombra do pé de calumbi, e por essa razão a Feira do Pau. Inclusive, a minha avó, a mãe do meu pai, era uma das barraqueiras daquele tempo. Ela tinha uma barraquinha de cafezinho, de doces, essas coisas, que inclusive já acontecia na sexta-feira, desde aquele tempo, né? Então ficava localizado ali em frente ao Mercadinho Nunes, de Sérgio Nunes, por ali assim, então, segundo conhecimentos. Exatamente, baseado na memória do meu pai, né, aquilo que ele me passava, de que era mais ou menos naquela localização ali. Meu pai morava lá em Miguel Comum e o prefeito de lá, chamado Adolfo Liberato, instalou a energia aqui. Colocou motor e tal, e botou os postos e colocou. E aí ele designou meu pai para vir tomar conta, né? Aí meu pai veio para aqui, em 1948. Foi o tempo que nós chegamos aqui. A usina você já sabe, né? Era um motor a diesel, né? Que funcionava das 6 às 10 da noite, né? Quando era ali 15 para as 10, dava um sinal para o povo saber que ia parar. E ficou isso aí até que veio a energia Paulo Afonso. Então meu pai chegou nesse tempo, eu vim junto com ele, né?
Eu, minha mãe, e só eu e minha mãe, e os outros meus irmãos já nasceram aqui. E foi assim, ele ficou por aí até que em 1956 ele retornou a Miguel Comum e depois definitivamente em 1962, quando o Vaza do Poço passou a cidade, ele retornou e por aqui ficou. Eu fiquei fora uns tempos, né? Nesse tempo eu estava em São Paulo, e aí cheguei aqui no dia 20 de janeiro, na festa de Tanquinho, né? 20 de janeiro de 64. Eu retornei a Vaza do Poço, estou aqui até hoje. A questão de chamar João motorista, muita gente imagina que ele fosse motorista, mas era por conta desse motor da Por energia. conta do motor da energia, ele não sabia nem dirigir carro. Ele, motorista, ele não tinha nada. E ele tinha outra função também, Ah, aquela questão de rapaz. fazer bullying, essas Ali, coisas olha, aí, né? olha, deixa eu dizer a você, olha, meu pai era, repara as coisas que meu pai era. Meu pai era eletricista, mecânico, padeiro, funileiro e lá em Santa Luz ele quebrava pedras, paralelo. Ele fazia um bocado de coisa. Era João para tudo. Ele fazia tudo isso. A questão de funilaria que ele fazia, aquelas panelas... Fazia bolo panela, invisível, né? fazia panela, fazia candinheiro, fazia caldeirão, um bocado de coisa, que nesse tempo não existia. E era nada, soldado, né? tudo soldado. Tudo na solda. Nesse tempo não existia essas coisas, né? As coisas desse tempo era muito difícil, e ele, a troco disso aí, ele ganhava os dinheiros dele, né? Ele era um cara muito bem sucedido, um homem muito querido, né? Por conta de que ele era um cara bom mesmo, né? Você sabe que em todo lugar, quando fala João motorista, as pessoas, né? Verdade. Diz que ele era um sujeito bom, e era mesmo, né? Quando se fala em Várzea do Poço, eu não sei tudo, mas sei um pouco da partir do meu conhecimento. Leone, você me perguntou sobre as pensões. Veja bem, minha mãe, ela nos criou vendendo almoço, lavando roupa, e depois ela criou naquela época era chamado restaurante, que depois passou a ser pensão, e a partir de então ela começou a receber os clientes dela, e a partir daí foi quando ela concluiu a nossa criação. Então a última pensão que teve aqui foi a dela, que era chamada Pensão Rios. Depois ela, por ser apaixonada pelo nome, ela botou Pensão Unia Rios. Mas naquela época tiveram outras pensões aqui, que foi uma de Dona Meliana, esposa de seu Zé Pemba. Teve uma outra senhora, que não me recordo o nome, que depois foi embora para Feira de Santana, que era filha era sobrinho de seu Joaquim, pai de Lourinho. Essa também teve uma pensão, onde hoje é aquela casa ali onde morou Ronaldo. Então era ela lá, Dona Meliana, onde hoje é a casa de espólio da família, e a da minha mãe, onde hoje é o mercado que pertence a Nano, cuja casa minha mãe vendeu a Nonô em 1996. Essa a explicação quanto às pensões. Pois é, Nelton, é uma história bastante interessante. E como que era esse procedimento, a movimentação em Várzea do Poço, quanto essa questão de pessoas que vinham de fora? Eram pessoas que vinham representantes de vendas, coisa do tipo? Não, eram os representantes, os que hoje, naquela época a gente tratava por viajante. Viajante era aquele preposto que vinha vender as mercadorias, e minha mãe mesmo chamava os viajantes. Eu lembro que quando ela se aposentou, alguns desses viajantes, como ela tratava, queixaram: mas Ninha, você vai me deixar na rua, como é que você vende a pensão? E ela ainda voltou para mim e perguntou: e aí, Nelton, meus fregueses, os viajantes, estão querendo que eu reabra a pensão, o que é que eu vou fazer? Eu digo: mãe, a senhora já se aposentou, vá descansar, a senhora já está na idade, e oportunamente surgirão novas pensões na cidade, onde hoje tem algumas pousadas.
Várzea do Poço, terra de moço, valente em busca de paz. Várzea do Poço, és um colosso, que da tristeza a alegria se faz. Várzea do Poço, jardim da esperança, me fez em criança sonhar pra viver. Várzea do Poço, sertão da Bahia, cidade de alegria pra se amar e querer. A riqueza do teu solo é uma beleza que a rainha natureza fez crescer, crescer do chão. O arroz, o milho, o feijão, a batata, a mandioca, a cebola e o agrião. Todo tipo de fruta tropical, leite de cabra e de vaca pra fazer requeijão. O teu solo é banhado com água doce sem poluição. Do rio Jacuípe, uma das riquezas do meu sertão. Várzea do Poço, terra de moço, valente em busca de paz. Várzea do Poço, és um colosso, que da tristeza a alegria se faz. Várzea do Poço, jardim da esperança, me fez em criança sonhar pra viver. Várzea do Poço, sertão da Bahia, cidade de alegria pra se amar e querer. A riqueza do teu solo é uma beleza que a rainha natureza fez crescer, crescer do chão. O arroz, o milho, o feijão, a batata, a mandioca, a cebola e o agrião. Todo tipo de fruta tropical, leite de cabra e de vaca pra fazer requeijão. O teu solo é banhado com água doce sem poluição. Do rio Jacuípe, uma das riquezas do meu sertão. O arroz, o milho, o feijão, a batata, a mandioca, a cebola e o agrião. Todo tipo de fruta tropical, leite de cabra e de vaca pra fazer requeijão. O teu solo é banhado com água doce sem poluição. Do rio Jacuípe, uma das riquezas do meu sertão. Do rio Jacuípe, uma das riquezas do meu sertão.